ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu colocar em julgamento o caso do juiz de garantia. Vocês lembram uma legislação que foi aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional, mudando, o sistema da estrutura judiciária penal com a implantação da figura do juiz de garantias. Um mês depois dessa aprovação e da sanção dessa inovação legislativa, nós tivemos a suspensão da sua entrada em vigor justamente por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, que segurou o processo até agora, mas tem sido alvo de muitas pressões. Afinal de contas, foi uma legislação aprovada pelo parlamento. O ministro Luiz Fux usa até esse argumento, do seguinte: isso aqui deveria vir do judiciário. Afinal de contas, é algo que vai mexer com a estrutura do poder judiciário. E também aceitou outro argumento. Cadê a fonte de custeio, para bancar essa história toda? Não tem fonte de custeio apontada, então isso não deve vigorar na visão do ministro Luiz Fux. O julgamento vai seguir hoje, nós vamos acompanhar as manifestações aí de advogados lá no plenário do Supremo Tribunal Federal e depois os demais ministros da Corte vão votar também para saber se a gente derruba esse veto do juiz de garantias ou se seguimos então com esse veto e não teremos a introdução do juiz de garantias no nosso sistema. O que muda na vida das pessoas, o que muda no processo penal com esse juiz de garantia? Vamos lembrar então. O juiz de garantia, ele vai atuar na fase inicial da investigação. Ele vai ser responsável, por exemplo, por acolher ou não pedidos de prisão temporária, preventiva, mandados de busca e apreensão, tudo que acontece ali num primeiro momento da investigação, até a denúncia. Quando a denúncia é oferecida, ela é recebida ou não por esse juiz de garantias. A partir daí, esse caso vai ser distribuído para um outro magistrado que também atua na esfera criminal. Por que isso? Para evitar a parcialidade. Esse é o objetivo do legislador. Estou contando para vocês aqui o que foi discutido em 2019, o que foi aprovado e quais são os argumentos, para você formar aí a sua convicção sobre as vantagens e desvantagens desse sistema de juiz de garantias. Que é dito aqui no Brasil por alguns juristas que é uma cópia do modelo internacional, mas não é bem assim. Na Itália, por exemplo, nós temos a figura do juiz de garantias, mas lá o juiz de garantias ele tem muito mais autonomia do que terá o juiz de garantias se a legislação for liberada da maneira como foi autorizada no Congresso Nacional. Vou explicar para vocês um ponto só aqui, um exemplo que é bem didático para entender isso. Lá na Itália, por exemplo, esse juiz de instrução, esse juiz aí de garantia, o que ele pode fazer? Ele pode decretar de ofício a prisão de um acusado. Aqui, isso não vai poder acontecer. Pelo menos o juiz não vai ter essa autonomia. Ele vai continuar recebendo pedidos do Ministério Público, da polícia e analisar esses pedidos. A única coisa que vai acontecer é que um juiz vai atuar nessa fase de investigação no começo e um outro juiz vai depois colher o depoimento das testemunhas, vai ouvir o réu, vai ouvir os advogados, vai ouvir o Ministério Público e vai tomar uma decisão. Isso, segundo o nosso legislador, vai garantir mais imparcialidade para os julgamentos. A pergunta que fica é, nas grandes comarcas nós temos juízes para atender todo esse caso. No interior, comarca que só tem um juiz, como é que vai ficar? Esse juiz vai ser o juiz da instrução, quem vai ser o juiz criminal? Então são perguntas a serem respondidas aí ao longo desse processo, mas o julgamento está só no início lá no Supremo Tribunal Federal.